O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Senado aprova pacote de reformas de Milei. Mas, enfim, Silvia, do lado de fora do Congresso existiu uma grande reprovação, né, em relação aí às reformas, né? Sim, essa foi uma vitória do governo, entre várias aspas, né? Porque afinal essa lei de bases, né? Ou a lei ônibus, que foi aprovada por fim, depois de mais de 6 meses de governo pelo Congresso argentino, parcialmente aprovada, porque a gente sabe que precisa voltar ainda para a Câmara de Deputados para referendar ou para tentar modificar alguma coisa. Enfim, foi lida aqui na Argentina como uma vitória. Essa lei, só para dar bem uns traços genéricos, assim, ela é uma lei que faz com que o Estado opere numa linha mais liberal, né? É uma lei que permite um maior investimento de empresas estrangeiras em atividades energéticas, de produção, de petróleo, etc. Também é uma lei que dá ao Estado mais poderes, inclusive para não se fazer responsável por coisas como a aposentadoria, faz com que o Estado seja menos presente nas atividades econômicas e também menos presente no que significa uma assistência social mais contínua com relação à população. Então, obviamente, levantou muitas paixões, levou muita gente às ruas, enquanto os congressistas estavam debatendo lá dentro todos os detalhes da lei. Do lado de fora havia muito distúrbio, chegou a haver um incêndio de um carro ali que pertencia a uma emissora cordobesa de comunicação, a Cadena 3, e foi toda uma madrugada assim, de muita consternação, muita apreensão, mas no fim pode-se dizer que os negociadores do governo ali, liderados pelo Guilherme Francos, que é o chefe de gabinete, conseguiram fazer passar uma lei do governo num momento em que o governo, como a gente já falou aqui várias vezes, tem pouca presença no Congresso, baixíssima na Câmara de Deputados e ainda menor nos senadores, né? E lembrando, né, que a gente repercutiu na semana passada, né, que o presidente da Câmara, né, onde a lei já havia sido aprovada, conseguiu, né, o aumento do salário, né, dos congressistas, né? Então o governo Milei está fazendo política com a casta, né, Silvia? Sim, ele que tem esse mantra, né, de casta, que, enfim, que seria o setor da sociedade contra o qual ele estaria lutando. E aí entram empresários, políticos, até jornalistas. No fundo, ele precisa deles, né? Tanto que ele fez uma mudança no seu gabinete ali, no qual ele tirou um chefe de gabinete que era bem ideológico ali, que era o Nicolás Posse, para colocar o Guilherme Francos. Quem é o Guilherme Francos? É uma pessoa profundamente vinculada à antiga casta ou à velha maneira de fazer política. E é o cara que conseguiu amarrar, articular, como a gente no Brasil, né? A gente diz no Brasil, articular as forças, os partidos, os governadores em torno dessa ideia. E ele, eu diria que é o grande responsável pela aprovação do que ficou aí da Lei Bases, né? Porque é preciso sempre lembrar que, sim, é uma vitória de Milei aprovar a Lei Bases, mas é uma Lei Bases muito, muito desinflada com relação ao que ele queria, né? Bem, Silvia, e também tivemos na semana passada, né, a divulgação de uma reportagem em cooperação do diário La Nación com o Centro Latino-Americano de Investigações Jornalísticas, de que o pai de Javier Milei, o Norberto,
recebeu, né, subsídios do Estado ali na primeira década do século, que num montante, né, de 33 milhões de dólares. Ele que é dono de 2 companhias de transporte urbano, a Roca Raça e a Teniente General Roca, que conseguiram salvar, né, os negócios da família, né? Então, assim, tal qual Maurício Macri, né, o Javier Milei acaba sendo, né, ameaçado, assim, vamos dizer, na retórica, pelos negócios do seu pai, né? Sem dúvida, sem dúvida. A comparação é muito válida, embora na família Macri as coisas sempre estiveram mais conectadas ainda, porque o Franco Macri, né, que já faleceu, pai do Maurício Macri, tinha o império ali dos Macri, o grupo Macri, muito sob controle, né? No que diz respeito ao Milei, obviamente o tamanho dos negócios da família não nem se compara, né? Mas, enfim. Nem se compara ao que é o grupo Macri até hoje. Porém, o modus operandi, sim, talvez, né? É curioso porque muitos argentinos caíram um pouco nessa ideia de que era o que o Milei vendia na campanha, né? De que ele não tinha relação com os pais, que os pais não eram ninguém, que os pais trabalhavam numa coisa muito familiar, muito de comércio, que não tinha nada a ver com nada, e de repente agora a gente está vendo o pai envolvido nesse tipo de atitude, de ação que pode ser considerada um ato de corrupção, enfim. A irmã, que parece que comprou uns imóveis em Miami antes da posse do Milei, mas já sabendo que o Milei era presidente, de uma maneira um pouco esquisita. Enfim, a família Milei, eu acho que nesse momento a gente ainda não pode dizer de modo claro, mas eu acho que vai ser demonstrado ao longo do tempo que sim, tem uma atividade que beira o ilícito ali e que pode trazer problemas para o presidente. E tivemos um caso também envolvendo 3 países, entre eles a Argentina, que é o caso de assédio sexual, né, cometido pelo ator e cantor Juan D'Artés, né? Ele que é brasileiro de nascimento, filho de pais argentinos, e acabou abusando sexualmente, né, da atriz Thelma Fardin, quando ambos estavam numa turnê da novela Patito Feo na Nicarágua, e com agravante, né, de que a atriz era menor de idade na época, né? Então o caso veio a público em 2018, né? Ele aconteceu em 2009, quando a atriz tinha 16 anos na época. Veio a público 9 anos depois. O julgamento começou durante a pandemia. Numa primeira decisão aqui no Brasil, onde o ator reside, ele foi inocentado, mas caiu, né, na segunda instância, e agora ele foi condenado a 6 anos por estupro, podendo cumprir a pena em domicílio. Pois é, Matias, eu acho essa história realmente muito impressionante e muito, enfim, você vê aí os advogados trabalhando com todos os recursos possíveis, né? Porque Juan D'Artés, tá certo que ele é cidadão brasileiro, ele, enfim, tem documentos, etc. Mas ele é um argentino de formação e de enfim, foi muito cedo, né, para a Argentina. Ele nasceu no Brasil e em São Paulo especificamente, mas foi criado inclusive ali em Temperley, né, no sul exato. Da Grande Buenos Aires. Você fala com ele, eu tento ouvi-lo, ele é um argentino, como é que se diz? Escarrado ali, não tem muita... Mas, obviamente, ele usou dessa artimanha de ter também a nacionalidade brasileira para escapar quando a coisa ficou feia ali, né? Porque esse é um caso que se arrasta há muitos anos, né? O abuso, o suposto abuso que ocorreu na Nicarágua faz muito tempo, até uma Fardin era menor de idade, e o D'Artés era uma grande estrela aqui da televisão argentina, tanto que ele não é conhecido no Brasil por nada, né? Mas aqui ele é super conhecido. E, enfim, a acusação passou a ser muito forte. Eu acho que teve ajuda ali do fato de
acontecer nos anos do Me Too, né? Então há um coletivo de atrizes e artistas mulheres que apoiam a Thelma Fardin. Ele percebeu que a coisa ia pesar para o lado dele, foi para São Paulo e desde então não voltou dali, né? Mas é um caso de muita visibilidade aqui, porque a Thelma Fardin é conhecida, ela é conhecida também de outros papéis depois, do Patinho Feio, enfim. E o D'Artes agora tem que prestar, enfim, tem que pagar em termos de justiça pelo que ele fez, mas eu acho muito difícil que ele venha à Argentina ou que ele venha responder na Argentina, né? E a Thelma Fardin virou uma espécie de comunicadora ali da bandeira do feminismo aqui na Argentina por conta desse caso. Recomendo aqui um artigo, né, da revista Anfíbia, lá da Universidade Nacional de San Martín, que chama Donde Están Los Varones, no qual a Natália Arenas faz um levantamento de diversas figuras importantes da política argentina que estão sendo acusadas e processadas por conta de assédio sexual, né? Entre eles, talvez o que seja o principal nome é o do José Alperovitch, ex-governador da província de Tucumã. Ai, sim, esse é um caso, assim, desses da política, sempre são um pouco mais asquerosos até do que os do mundo artístico, né? O Alperovitch está enfrentando os tribunais aqui por conta dessa acusação de abuso, e não é a única, né? Parece que tem várias relacionadas ou a familiares que trabalhavam com ele, familiares jovens trabalhavam com ele, etc. E é um homem extremamente poderoso politicamente, ou era poderoso politicamente, até outro dia, né? E hoje a gente vê ele ali andando cabisbaixo nos corredores, indo da justiça, indo prestar depoimentos, enfim. Eu acho que para ele realmente vai ser muito difícil escapar desse tipo de acusação por conta do tempo em que a gente vive, né? E ainda falando, né, agora de um caso entre Brasil e Argentina, houve, né, o pedido de extradição de 65 foragidos, né, envolvidos no 8 de janeiro de 2023, que se encontram na Argentina, né? E de acordo com a Polícia Federal, existe uma estimativa de 180 pessoas que fugiram para países vizinhos ao Brasil, né? Principalmente Argentina, Paraguai e Uruguai, de acordo com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, né? Que vai realizar o pedido de extradição dessas pessoas. Porém, né, o porta-voz da presidência argentina, o Manuel Adorni, disse que a Comissão Nacional para Refugiados avaliará os casos, né? Então aí vai ter uma queda de braço aí, justamente pelo apoio, né, da família Bolsonaro ao governo Javier Milei, né? Inclusive o próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, viajou para Buenos Aires no começo do mês, né, para tratar aí dessa questão pessoalmente, né? Eu sinceramente acho que esse é um caso que tem uma possibilidade de virar um mega escândalo diplomático se as pessoas derem a importância real disso para ele, né? Porque de fato é uma coisa muito estrondosa, né? Então o que você tem? Você tem centenas, segundo a Embaixada Brasileira aqui na Argentina, não são só 40 e tantos, como foi noticiado recentemente, mas são centenas, mais de 100, brasileiros que deixaram o Brasil e vieram para cá, tendo para isso que quebrar as suas tornozeleiras eletrônicas e viajar dessa maneira praticamente ilegal para o país vizinho. Essas pessoas estão envolvidas em diversos inquéritos e investigações por terem participado dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E no meio dessas pessoas, há gente que veio para cá e que começou a atuar até politicamente, entre aspas, talvez, por exemplo, nas campanhas de doações de roupas e remédios para serem enviadas para o Rio Grande do Sul. Elas deram as caras, foram filmadas, depois nós ficamos sabendo que elas estão sendo procuradas pela justiça brasileira, né? E entrevistados aqui, eles dizem, não, nós realmente fugimos do Brasil, nós quebramos a tornozeleira e se vierem buscar a gente aqui, a gente vai pegar um barco e vai para outro lugar.
quer dizer, uma posição muito confrontativa, assumindo que eles são o que eles são, e buscando, muitos deles buscando já, inclusive por parte da chancelaria argentina, o reconhecimento de que muitos deles já pediram refúgio ou asilo político, que são figuras, são válidas, né, do ponto de vista do direito internacional, mas que o governo local responde por elas, né? Então, se o governo Milei der assistência, der asilo político para esses bolsonaristas que vieram para cá contra as determinações judiciais que existiam contra eles, eles podem sim ser repatriados. E o Brasil trabalha na elaboração de uma lista para pedir a extradição dessas pessoas. Então aí você tem um grande pepino, basicamente, para o Javier Milei responder. Se ele der refúgio político para esses perseguidos da justiça brasileira pelos ataques de 8 de janeiro, vai ser uma imensa notícia, que inclusive pode colocar em jogo a relação bilateral. Se ele não der, também né? Então, eu acho que esse assunto tem o potencial para ser um assunto gigantesco nas próximas semanas. Vamos ver como é que os dois governos atuam com relação a isso. Bem, falando ainda na política externa brasileira, tivemos na semana passada uma viagem de uma comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin à China, junto a 5 ministros, né, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive teve um encontro, né, do próprio Alckmin com o Xi Jinping, né, no qual o vice-presidente disse que as relações China e Brasil transcendem o escopo bilateral e servem como paradigma para promover a união dos países em desenvolvimento e a paz e estabilidade do mundo, e que busca estreitar a colaboração estratégica e dotar a amizade China e Brasil de novos conteúdos, né? Novos conteúdos que incluem, né, 24 bilhões em créditos para o Brasil. E também houve, né, o agradecimento à ajuda humanitária enviada da China às vítimas, né, pela tragédia no Rio Grande do Sul. Uhum. Por onde a gente olhe, por onde a gente veja isso, é uma coisa positiva. A China é um dos principais parceiros políticos do Brasil. O presidente Lula nunca escondeu que tem essa, enfim, nunca, diferentemente do governo Milei, por exemplo, que há um problema enorme em reconhecer que a China é um parceiro importante, o Brasil nunca teve resistências, né? Eu acho que a visita do Alckmin apenas reforça isso. E também tivemos, né, a eleição da senadora Mara Gabrilli para o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né? Essa que é uma das principais bandeiras da senadora, que teve um acidente, né, no século passado, no qual ela se tornou cadeirante. Sim, agora você me colocou no século passado, porque eu sou amiga da Mara e das pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. É uma tragédia, de fato, que marcou a vida dela para sempre. E embora ela tenha diferenças políticas, ideológicas com o atual governo do Brasil, ela não é uma fã do PT desde muito tempo, por conta das suas relações pessoais ali na grande São Paulo. Mas se tem uma coisa que de fato ela carrega com muita ênfase, muito esforço, é a questão dos cadeirantes e o lugar dos cadeirantes na sociedade. Então essa indicação me parece mais do que justa. Bem, do Brasil vamos para a Bolívia, com 2 notícias relacionadas à política local e outra com um país vizinho, né? A começar por uma tumultuada sessão que se deu no Senado boliviano, já que o presidente da casa, né, o Andrónico Rodrigues, que é aliado do Evo Morales, inclusive um possível sucessor, né, do Evo, né, já que ele é mais novo do que eu. Eu estava até conversando em off com a Silvia. Começou, né, uma sessão
no Congresso sem a presença do presidente nato do Congresso, que é o vice-presidente, né, o Davi Choquehuanca, né? Então mostra aí, né, mais um episódio da luta fratricida dentro do movimento ao socialismo. Pois é, tá ficando cada vez mais preocupante isso. A gente quer saber o que vai acontecer, né, nesse desguace do MAS, e quem fica de um lado, quem fica do outro, tal, né? Mas eu te diria, Matias, que essa coisa de quando os nossos entrevistados e pessoas que a gente cobre, né, que a gente acompanha, serem mais jovens do que eu, a princípio é um pequeno impacto, mas depois você se acostuma. Eu senti isso quando o Henrique Peña Nieto foi eleito presidente do México em 2012, eu fui fazer uma entrevista com ele no Palácio, e aí eu me dei conta de que eu era mais velha do que ele. Enfim, aí a partir daí, no dia te dá uma depressão profunda, depois você começa a conviver melhor com a ideia, não se preocupe. Pois é, e 4 dias depois, né, já que esse caso ocorreu na quinta-feira, dia 6, mas no começo dessa semana, dia 10, né, tivemos um evento da ala evista do MAS, ali em Villa Tunari, né, que fica no departamento de Cochabamba, no qual o ex-vice-presidente foi aclamado, né, como o futuro presidenciável nas eleições do ano que vem, né? Além de outros 4 pontos, né, levantados, que inclusive o Evo Morales publicou nas suas contas nas redes sociais, entre elas de que o MAS não faz parte mais do atual governo, né, do Lúcio Arce. Pois é, na verdade é uma maluquice isso, né? Porque é colocar, na verdade, o que eu lamento mesmo é que o MAS foi uma força disruptiva quando nasceu, né? E era aquela coisa indígena, de esquerda, progressista, anti-establishment, tinha um monte de bandeiras que eram altamente defensáveis naquele momento, né? Então, o que me parece triste é que o Evo, dentro da sua vaidade enorme que tem, enfim, está colocando basicamente a principal herança que ele ia deixar como mandatário, como candidato, era o MAS. E ele está acabando com o MAS, né? Ele junto com os outros interesses das pessoas mais próximas ali. Mas estão acabando com o que é a coisa que iria permanecer depois que eles passassem e se aposentassem, era o partido. E o partido está sendo desmantelado, né? Por conta de orgulhos pessoais. É muito triste isso. Pois é, e falando no Arce, ele acabou se encontrando, né, com o Santiago Peña, né, no marco dos 89 anos do Acordo de Paz da Guerra do Chaco, né, na última quarta-feira, dia 12 de junho, no qual, né, reforçaram aí os laços de amizade entre ambos os países, apesar de que o Arce, quando foi ao microfone, acabou confundindo o Paraguai com o Equador, o que não passou despercebido, mas foi o primeiro encontro dele com o Santiago Peña desde a eleição do paraguaio, né? Sendo que esse encontro ocorreu em La Paz, enquanto que em Assunção tivemos o encontro dos dois chanceleres dos países, justamente para realizar, né, acordos de cooperação, principalmente em relação à imigração, né? Uhum. Eu acho que pode-se dizer muitas coisas desse governo paraguaio, porém eu acho que, enfim, estando desalinhado aí ideologicamente com o governo da Bolívia, o governo do Brasil, Santiago Peña é uma pessoa muito prática e muito a favor de trabalhar junto com os blocos, assim, né? Então eu não dispensaria o Paraguai nesse sentido. Eu acho que ele é um país, hoje em dia, governado por um presidente moderno e que quer a integração regional acima dos interesses pessoais. Isso é uma coisa importante a ser destacado, eu diria.
E justamente, né, Silvia, o Santiago Peña também falou publicamente, né, de que o Paraguai apoia, né, a entrada da Bolívia como um membro pleno do Mercosul, né, que diz que os desafios que a nação irmã da Bolívia são muito similares aos que temos no Paraguai, né? Então tem esse reconhecimento mútuo, né? E ainda em relação à Guerra do Chaco, né, também eu vi uma postagem que acaba sendo um pouco contraditória, né, do clube Cerro Porteño, né, que acabou postando, né, uma mensagem fazendo alusão aos 89 anos do fim do conflito, mas cabe lembrar, né, que o estádio General Pablo Rojas, de propriedade do Ciclón do bairro Obreiro, foi construído em parte, né, com mão de obra de prisioneiros bolivianos, né? Então o clube naquele período se aproveitou do contexto da guerra. Olha só, aí vem o seu imenso conhecimento enciclopédico da América Latina por meio dos clubes de futebol da região. Bem, da Bolívia vamos para o Chile com duas notícias. A primeira é que o alcalde de Recoleta, Daniel Hadwe, né, que a gente destacou a prisão preventiva dele, escreveu 2 cartas ao público, né, desde ali do anexo Capitán Yaver, onde ele cumpre, né, essa medida cautelar, dizendo, né, que ele segue com atenção a realidade do nosso país e vendo o nulo avanço das reformas comprometidas e a atitude obstrucionista da direita, né? Ele também diz que ao nosso povo nunca ninguém regalou nada, né? E que sem a mobilização social tudo seguiria igual. E até gerou, né, um certo ruído, né? Porque as 2 cartas foram redigidas à mão, mas uma estava com tinta vermelha e outra tinta preta, né? Então estavam conjecturando que talvez não fosse, uma delas não fosse verdadeira, enfim, gerou esse debate, né? Vai saber se ele tem acesso às 2 cores ali onde ele está, né? Pois é. Mas eu acho que ele tem usado esse tempo dele ali, nessa situação, para se projetar, né? Justamente, o governo do Boric tem mais 1 ano e alguma coisa no poder, e ele que já foi um semi-presidenciável, né, no passado, agora talvez se amarre nessas questões de esquerda mais, não radical, mas mais puro sangue, né, que talvez o Boric tenha optado por deixar de lado nesse caminho dele ao centro, né? Pois é, mas a gente tinha também repercutido na semana passada, né, a conta pública do Gabriel Boric, e um dos tópicos levantados por ele também gerou um grande debate, né, em relação à colônia Dignidade, no qual ele declarou, né, que pretende expropriar, né, partes, né, do fundo desse local ali que fica ali na região do Maule, no sul do Chile, e que foi fundado pelo Paul Schaeffer, né, que era um militar nazista que fugiu para o Chile, né, por conta de uma acusação de pedofilia, e acabou fundando essa colônia agrícola no sul do país, e que serviu depois, né, no regime Pinochet como um centro de detenção, tortura e execução, né? Sim, a colônia de Dignidade, de fato, enfim, não sei nem como descrever, é um horror tão imenso que você não pode coisa imaginar. De cinema, né? Assim, é coisa de cinema, e de fato existe, ainda não entrando na parte das dicas culturais, existe um seriado na Netflix que é documental sobre a colônia de Dignidade. E mostra ali como esse Paul Schaeffer já era buscado na Alemanha por abusos e por pedofilia, e a pena dele foi ser enviado para a América do Sul, mas sem nenhum aviso de quem ele se tratava, e o cara se instalou num lugar no sul do Chile e implementou ali uma colônia de
lavagem cerebral pura e simplesmente, né? No qual os homens eram separados das mulheres, os casais eram separados dos seus filhos, todos eram colocados a trabalhar. Ele mesmo era pedófilo e abusava sexualmente dos meninos homens da colônia. A colônia tinha um hospital que atendia a população local e por isso toda a população local apoiava a colônia e era impossível fugir daí. Enfim, eu super recomendo que as pessoas deem uma olhada nisso, porque assim, é um desses reflexos, né, do que foi a Segunda Guerra Mundial e dos pensamentos de limpeza da raça, etc., que se refletiu aqui, né, nesse lugar. E esse homem, Paul Schaffer, acabou sendo descoberto por uma jornalista local aqui da Argentina, enquanto estava escapando aqui em Chivilcoy, e ao final ele foi preso, mas ele já estava numa idade muito avançada e não cumpriu a pena que merecia, né? Mas é realmente uma coisa disgusting, assim, e vale muito a pena ver para entender que tipo de... como o nazismo chegou aqui de alguma forma, né? E também durante a redemocratização do Chile, né, o primeiro presidente, o Patrício Aylwin, acabou tomando uma medida que favoreceu as empresas ligadas à colônia Dignidade, né? Porque antes que desaparecesse, né, a pessoa jurídica da Sociedade Benefatora e Educacional Dignidade, foram criadas diversas empresas, né, que acabaram controlando ali o capital gerado, né, por esse local. E que, inclusive, beneficiam, né, os herdeiros do Paul Schaffer. Do Paul Schaffer. Não, absurdo. É para se desanimar a comunidade quando você vê um negócio desse. Pois é. E ainda falando de crimes contra a humanidade, vamos para o Peru, já que a Corte Interamericana de Direitos Humanos adotou uma resolução ontem, né, quinta-feira, dia 13 de junho, em relação aos casos de Barrios Altos e La Cantuta, que ocorreram no Peru, né, no começo dos anos 90, e que foram perpetrados pelo Grupo Colina, né, que era uma organização paramilitar apoiada, né, pelo governo do Alberto Fujimori, que inclusive imputavam, né, um dos seus aliados, que era o comandante Santiago Henrique Martins Rivas, né? Então, de acordo aí com esse documento, né, da CIDH, cobra, né, dos congressistas peruanos que parem de travar o caso, né? Porque justamente, né, por o Congresso peruano ter uma maioria fujimorista, o caso não anda ali no poder legislativo. Sim, e são casos sempre muito dolorosos aí no que diz respeito a Barrios Altos e La Cantuta, porque foi de fato um massacre de civis, né? O chamado Grupo Colina, que era um esquadrão da morte, né? Sim. E era comandado principalmente pelo Vladimiro Montesinos, o mão direita do Fujimori, e que chegou a essas populações, a esses povoados, e simplesmente mandou matar quem estava na vista ali, né? Sem fazer grandes diferenciações de quem era terrorista, quem era vinculado ao Sendero Luminoso ou não, né? No caso do Barrios Altos, né? Porque o La Cantuta ocorreu na Universidade Nacional de Educação Henriques Gomes e Vage, conhecida, né, como La Cantuta, que é o nome da zona onde se encontra, né, no qual foram sequestrados e desaparecidos um professor e 9 estudantes. Sim, é terrível, e eu acho que ainda que se façam muitas comissões da verdade, julgamentos no caso do Peru, ainda é necessário uma coisa um pouco mais sistemática, uma investigação mais sistemática para saber quem morreu como, né? Porque é uma guerra de mais de 70 mil mortos, né? E o que mais me causa desprezo e para não dizer um verbo um pouco mais forte, é o fato de que Fujimori foi liberado dos seus anos de prisão ali, por conta de questões humanitárias, de saúde, saiu dali com tubos de oxigênio, parecia um velhinho assim à beira da cova ali, e agora ele tem programas de TikTok, ele tem podcasts, e ele está
fazendo todo um programa de reabilitação da sua imagem por meio das redes, com, obviamente, algum patrocínio e com uma produção bastante boa, né? Enfim, é incrível como essas pessoas ainda conseguem, não vou nem dizer a questão da culpa e da carga psicológica nem nada, porque essas pessoas não têm esse tipo de preocupação, mas ele sai a defender o seu governo e os abusos do seu governo por conta de uma causa maior, né? E infelizmente ainda vamos falar de outros casos, né, de crimes contra a humanidade, a começar pelo Equador, né, no qual o Felipe indicou aqui uma reportagem da Al Jazeera que chama How a Teenager's Death Sparked Human Rights Concerns in Ecuador, tratando do caso do Carlos Javier Vega, que está desaparecido, né, desde 2 de fevereiro, ele que saiu da sua casa no sul de Guayaquil para adotar um cachorro e não foi mais visto, enfim, então tem lá a reportagem, né, mostrando o envolvimento, né, de membros, né, das forças de segurança pública no país. E ainda falando do governo Daniel Noboa, hoje mesmo, né, sobre a hora aqui, na notícia de agora há pouco, final da tarde dessa sexta-feira, dia 14 de junho, o Congresso rechaçou, né, um pedido da Procuradoria do Equador para tirar o foro da vice-presidente Verônica Abad, que está sendo investigada por um caso de tráfico de influência, né, que ficou conhecido como caso Nene, que acabou beneficiando, inclusive, o seu filho, o Sebastián Barreiro, né? Então... Essa espécie de divórcio do presidente com a sua vice no Equador está mostrando a sua versão mais atualizada ali, e nunca é positivo isso, né? Porque, enfim, você sempre imagina que um presidente e seu vice têm não só uma ideologia em comum, mas que são complementares, né? E Noboa e Abad estão de costas um para o outro há muito tempo, né? Enfim, não se sabe exatamente se essa fórmula vai durar, embora o mandato seja curto, já em fevereiro temos novas eleições no Equador, mas, enfim, esse episódio não conta com nada positivo aí para a figura dela e para a manutenção dela no governo, né? Se ela já estava enfrentada com Noboa, é possível que aí se agrave uma crise. Pois é. Bem, ali do Equador vamos para a Colômbia, né, no qual tivemos uma decisão judicial contra, né, a companhia Chiquita Brands em casos de assassinatos encomendados no país, né, Silvia? Uhum. A Chiquita Brands, vale a pena lembrar, tem esse nome há pouco tempo, né? Na verdade, o nome original dela e pela qual ela foi conhecida na história da América Latina no século XIX e XX é United Fruit Company, ou seja, essa grande indústria de produção de bananas principalmente, mas depois de outras frutas, que foi ganhando muito espaço a partir de uma primeira incursão ali na Costa Rica, mas depois também na Colômbia, no Equador, nos países da América Central. Virou uma companhia que não só produzia essas frutas e distribuía, que, enfim, até aí está tudo bem, enfim, são coisas da América Latina para se mostrar fora, e parece muito positivo, mas a United Fruit Company também foi responsável pela colocada e retirada de vários presidentes latino-americanos, sempre com essa régua, né? Se as bandeiras políticas desse futuro, o atual governante, fossem contra os interesses da United Fruit Company, ela de fato fazia uma pressão, uma política junto ao governo local para usar esse opositor ou esse líder político que estaria confrontando com seus interesses. Isso aconteceu, dois exemplos bem rápidos aqui para não alongar muito o programa, mas, por exemplo, na Colômbia houve uma grande repressão a uma greve em 1928, a uma greve de trabalhadores da United Fruit Company que reclamavam das condições de vida ao trabalhar para essa indústria.
E a indústria entrou em contato com as autoridades colombianas, que entrou em contato com a polícia e causaram o grande massacre das bananeiras aí de 1928, que é retratada no livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. E num outro exemplo também, que eu acho que vale a pena contar, é o golpe de Estado na Guatemala em 1954, no qual a United Fruit Company se aliou à ditadura do Trujillo na República Dominicana e com as forças conservadoras da Guatemala para expulsar do poder o presidente democraticamente eleito Jacobo Arends. Que inclusive a gente destacou no bloco anterior, no Semana da História, já completará 70 anos, né, na semana que vem. Exatamente, um dos grandes, né, incompreendidos da nossa história aí, e que mereceu recentemente um tratamento literário no livro Tempos Récios, do Vargas Llosa, que conta bem essa história. Vargas Llosa que também escreveu, né, a Festa do Bode, também denunciando, né, o trujillismo. Exatamente, esse que foi um dos mais sangrentos e que talvez não seja o que a gente mais lembra, né? Porque aqui a gente vai lembrar sempre da ditadura argentina, a ditadura do Pinochet, mas não tanto da do Trujillo, que foi realmente uma carnificina, basicamente. Bem, da Colômbia vamos para a Venezuela, já que começou uma greve de fome em pelo menos 16 centros de detenção pelo país. Sim, de fato, aí os prisioneiros na Venezuela sempre tiveram situações de vida muito, muito precárias. Existem 2 grandes presídios aí em que existem prisioneiros políticos, que é o La Tumba e o Helicoide, e realmente aí, enfim, todos os abusos de direitos humanos que se pode mencionar acontecem ali, né? Então não me impressiona muito que os prisioneiros estejam em greve de fome. E essa coisa toda se coloca mais grave e mais intensa com a chegada das eleições aí daqui a pouco mais de um mês, a partir de hoje. Bem, ainda na Bacia do Caribe, vamos agora para o Haiti, no qual o primeiro-ministro interino Gary Connolly anunciou, né, o seu novo gabinete, cuja principal expectativa é a implementação da missão queniana apoiada internacionalmente para tentar, né, restaurar a segurança no país. Bem, agora vamos para a porção continental da América Central, já que a Guatemala anunciou que repatriará os restos mortais do poeta Miguel Ángel Astúrias. Silvia, comenta um pouco para a gente da obra e da importância do Astúrias. Astúrias é um grande escritor, enfim, talvez um pouco esquecido nos dias de hoje, principalmente no Brasil, mas ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 67, né? A Guatemala tem um Prêmio Nobel, e é o Miguel Ángel Astúrias. Ele morreu na Espanha e foi sepultado em Paris, e agora justamente vem essa notícia aí que o Matias contou, que ele vai ser repatriado para Guatemala, parece bastante correto. Ele é uma das figuras mais relevantes das artes da América Central, e juntando um pouco com a notícia que a gente já veiculou um pouco uns minutinhos atrás, ele também escreveu muito sobre os ciclos da banana na América Central, né? Ele tem uma trilogia da banana em que ele fala sobre a exploração da United Fruit Company e de como isso afetou muito a Guatemala. Mas mais que isso, eu acho que a obra dele que eu mais gosto, que eu acho que eu já recomendei até num dos nossos programas aqui, é o livro El Señor Presidente, que se encaixa naquelas crônicas sobre ditadores, né, que existem várias na literatura latino-americana, né? Enfim, o General em Seu Labirinto, Eu Supremo, que é o... Do Roa Bastos. Do Roa Bastos, que é o romance de ditador do França, né? Pai. Uhum, sim. É sobre o França, justamente. E, enfim, Ángel Astúrias é um desses nomes que retrataram tão bem a política e o modo de
em que se desenvolve o poder nessas repúblicas, né? Eu acho que é uma excelente notícia, é um nome a ser resgatado, é um nome para ser lido nos dias de hoje, e fico feliz dele voltar ao solo guatemalteco. Bem, a gente cruza a fronteira ao norte em direção ao México, no qual a gente segue repercutindo as eleições realizadas no final de semana retrasado no país, agora falando mais especificamente do legislativo, né? Já que a coalizão Seguimos Haciendo História, né? Terá 88 assentos no Senado contra 48 do Fuerza y Corazón por México, né, que é formado pelo PAN, pelo PRI e pelo PRD, enquanto que o Movimento Ciudadano terá 5 assentos. Já na Câmara dos Deputados, né, que legislará até 2027, enquanto que o Senado será até 2030, né, enfim, teremos 373 assentos para os Sigamos Haciendo História, 102 para o Fuerza y Corazón por México e 25 somados o Movimento Ciudadano e os independentes, que têm apenas uma cadeira, né? Então, o governo Sheinbaum vai ter aí maioria nas duas casas, né? Sim, maioria até, enfim, mais qualificada do que teve o López Obrador, que teve também uma maioria ali, e teve, enfim, foi uma vitória acachapante, mas ela de fato conseguiu o que é necessário para mudar artigos da Constituição, né, que são os 2/3 do Congresso. Enfim, para qualquer matéria ela vai ter superpoderes ali, né? Por um lado é interessante, ela é uma presidente nova, diferente de muito que o México já teve, com instrumentos para realizar uma transformação, se ela quiser. Agora, sempre é bom ficar atento no outro lado da moeda disso, que significa, se ela tem tanto poder, se ela não precisa negociar com a oposição para aprovar qualquer lei, é preciso estar atento nas ferramentas que há para restringi-la em caso de excesso, né? Os famosos pesos e contrapesos da democracia. Se ela tem todos os pesos a favor dela, ela pode também, enfim, não sei se é do desejo dela ou do plano dela, ela pode muito bem fazer uma mudança na Constituição para fazer cair essa regra que existe desde a Constituição de Querétaro de 17, né, que é cair, por exemplo, a proibição para reeleição e fazer valer, aprovar uma reeleição indefinida, uma reeleição de mais de um período. Seria uma coisa muito diferente e muito daninha, eu acho, para o México, porque essa foi uma das grandes conquistas da Constituição de Querétaro. Até por conta, né, do Porfirato, né, que é um fantasma, né, do século XIX, né, que volta e meia assombra o país, aí esse legado, né, enquanto que a solução foi, em vez da reeleição, mandatos mais longos, né, para justamente o presidente ter possibilidade de realizar mudanças, né. Claro, e o que fez da Constituição mexicana de 1917 uma Constituição única, né, e vanguardista nas Américas, né, que não permitia a reeleição, estabelecia esses mandatos longos, como você mostrou. Esse é um dos aspectos, né, mas há vários aí dessa Constituição que são vanguardistas no sentido da democracia. Então, resguardar essa Constituição é muito importante, e vendo uma presidente ou um presidente chegando com poderes de mudar aspectos dessa Constituição, eu acho um fator de preocupação, né? Enfim, imagino que, espero que ela não tenha isso em mente. E talvez o principal projeto que ela vai tentar tocar é justamente a reforma judicial, né? E que acaba já assustando o mercado, de acordo com a manchete aqui da Al Jazeera. Sim, sim. Bem, e falando agora de notícias relacionadas ao tráfico internacional de drogas, tivemos uma operação comandada pela Europol, que acabou desmantelando um cartel balcânico
que estava recebendo, né, drogas desde a América do Sul, né? Tivemos a apreensão de 8 toneladas de cocaína pela Guarda Civil da Espanha, além da prisão de 40 pessoas após uma investigação de 4 anos no país. E já relacionado a Mara Salvatrucha, né, que é a principal organização criminosa de El Salvador, foi anunciada a prisão do último membro fundador da Mara, o César Humberto López Larios, também conhecido como Greñas de Stoners, que era o único membro fundador da organização que ainda estava em liberdade, né? Ele foi preso no México e extraditado para os Estados Unidos. Então se encontrará lá com outros 2 comparsas, né? Claro, de maneira figurada, não vai ter esse encontro, enquanto outros 11 estão presos em El Salvador, né? Sendo que um deles que estava preso em El Salvador e acabou sendo liberado, né, por um acordo com o Nayib Bukele, era o Elmer Canales Rivera, conhecido como Crook, que acabou também sendo detido no México, e assim como o Greñas foi extraditado para os Estados Unidos. Certo. Eu estava assistindo nesses últimos dias uma entrevista que o Nayib Bukele, que justamente assumiu novamente o governo, né, há 2 domingos, com o Tucker Carlson, aquele... Meu Deus. Enfim, às vezes a gente tem que assistir essas coisas. E ele estava ali demonstrando certo descontentamento com o fato de alguns líderes das gangues serem presos em outros países e serem mandados justamente para os Estados Unidos, né? E é curioso, porque ele reclama, obviamente, né? Ele acha que isso sim é um exemplo de atitude imperialista, né? Como se ele não fosse responsável o suficiente para julgar e mandar para cadeia esses presos fora, né? Mas cabe lembrar, né, que os Estados Unidos também é responsável pela gênese da Mara Salvatrucha, não só, né, por conta do consumo, né, de cocaína, enfim, que é levada, né, para os Estados Unidos a partir dessas organizações criminosas na América Central e no México, mas também porque a trajetória da Mara Salvatrucha está ligada, né, aos refugiados, né, claro, salvadorenhos que foram para os Estados Unidos e foram bastante hostilizados quando chegaram lá e criaram, né, grupos de autoproteção que depois foram extraditados para El Salvador e nas cadeias salvadorenhas se organizaram dessa forma, né? Então não é à toa, né, que os Estados Unidos também, né, tem esse olhar, né, em relação às maras, né, tanto a Salvatrucha quanto a DC-8, e que o próprio Donald Trump, né, no seu mandato, falava nominalmente, né, contra a Mara Salvatrucha, catalogando ela como uma organização terrorista, né, porque ela está presente em quase todos os Estados Unidos. Sim. O que não existe até hoje é um reconhecimento dos Estados Unidos da sua participação na criação desses grupos, né? O Barrio 18, por exemplo, o 18 do nome tem a ver com a rua, com a rua, 18th exato. Street, né? Exato, com a rua 18 lá em Los Angeles, né? Los Angeles, não sei direito qual a cidade, mas os Estados Unidos são muito responsáveis por isso. Quando eles promoveram o plano de deportações ali nos anos Clinton, eles mandaram de volta a El Salvador pessoas que nem sequer sabiam falar espanhol, né? Que sim eram salvadorenhas, mas que não tinham como encaixar num país que estava acabando de sair de uma guerra civil, né? Então, os Estados Unidos têm uma grande responsabilidade na formação dessa terrível situação aí de guerra de guerrilhas em El Salvador, né? Isso é sempre bom destacar, e existe toda uma literatura sobre isso, né? Enfim, e hoje o Bukele reclama dessa falta de extradição ali, mas é que, enfim, eu acho que ele também se aliou demais aos Estados Unidos e precisa
enfim, de alguma forma lidar com essa aliança que ele fez, né? Enfim. Bem, Silvia, e falando no Bukele, né, saiu os resultados de uma pesquisa da Cid Gallup, né, em relação à aprovação de 12 líderes da América Latina, no qual ele aparece na liderança, né, com 92% de aprovação. Inclusive ele quotou, né, o tweet da Cid Gallup com o número 92, um foguete e um emoji de óculos escuro, né? Enquanto que ele é seguido de perto, né, pelo atual presidente reeleito também da República Dominicana, o Luiz Abinader, enquanto que nas últimas posições estão a Dina Boluarte, o atual presidente do Panamá, o Laurentino Cortizo, né, que não conseguiu emplacar o seu sucessor, e também o Lúcio Arce, né, que aparece com 18% de aprovação, e o Javier Milei também caiu para 36%, né? É o pior resultado dele nesses últimos 6 meses. Pois é, Milei caiu, mas enfim, ainda aqui na Argentina ele está com bastante popularidade. Se a gente tomar o período aí desde a eleição dele até agora, a popularidade caiu muito pouco, né? Ele está com 56%, não é uma coisa desprezível. E eu acho que agora o fato de não, mas nessa pesquisa da Cid Gallup ele está com 36%. Ah, 36%, olha só. Uhum. Tanto é que, além do Abinader e do Bukele, líderes com mais de 50%, temos a Xiomara Castro, o Bernardo Arévalo, de Honduras e Guatemala, respectivamente, e o presidente da Costa Rica, o Rodrigo Chaves. Certo, estou vendo aqui, sim. Javier Milei teve seus primeiros 6 meses aí, enfim, apesar dele ter conseguido aprovar a lei de bases, é uma lei de bases muito desidratada frente ao projeto original. Bastante impopular. Bastante impopular. E o fato de diminuir a inflação, que a mídia em geral comemora, mas é diminuir a cifra de inflação, né, para um número ainda muito alto, se você comparar com países que têm essa mesma cifra de inflação por ano. Né? Inclusive, o nosso ouvinte, o André Doca, que é doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp, ele nos marcou lá no Twitter também, mostrando, né, esses índices, né, enfim. Sim, eu vi isso. De fato, eu acho que o Javier Milei ainda não se firmou nem como o cara dos cortes, dos ajustes, e também nem como o cara que vai, de fato, mudar a economia, né? Mas, obviamente, ele infantilmente comemora cada coisa, né? Aliás, é um dos presidentes, eu acho, que deve mais usar essa inteligência artificial para imagens de todos que eu conheço, porque cada dia ele inventa um leão, os leões, enfim, nossa. Toda uma coisa ali muito para adolescente, eu nem sei se para adolescente, não sei se adolescente cai mais nessa, né? Sim, como diria meu colega aqui de Central 3, o Fagner Torres, do lado B do Rio, a crise também é estética, né? A crise também é estética, sim, porque eles sacam umas imagens ali que são um retrato do que é a cabeça dele, né? E vamos ver, agora ele está numa viagem ali do G7 na Itália, vamos ver como é que ele volta disso tudo, mas acho preocupante os números e enfim, nem era o que a gente estava falando agora, mas os números e a situação geral do país nesses 6 meses do governo. Bem, depois de abrir e fechar esse bloco com Javier Milei, Silvia, vamos elevar um pouco o nível. Então eu peço a sua dica cultural. Por favor, né? Porque só falar disso é um pouco empobrecedor. Eu estou lendo um livro muito bom, recém-lançado pela editora Mundarel, que é um selo de não ficção, recém-lançado, e o livro se chama Suraço, e é a história de Hans e Monika Eld. Ele nazista e ela filha de nazistas que vieram para a Bolívia. Não é exatamente um destino que a gente fale muito quando se refere à vinda de nazistas para a América do Sul, mas a Bolívia foi
um grande país receptor. Inclusive o Klaus Barbie, né, Silvia, mais conhecido como Carniceiro de Lyon, que inclusive recebeu cidadania boliviana e só foi ser extraditado nos anos 80, onde cumpriu prisão perpétua na França. Sim. E esse livro é muito interessante porque conta a história desse sujeito, Hans Held, que é um cinegrafista que trabalhou com a Leni Riefenstahl, que fez muito material de propaganda para o nazismo numa época, e ele tem uma filha que vira guerrilheira do ELN boliviano e que atua ali na perseguição e na morte de Roberto Quintiliana, que foi o militar que ordenou a amputação das mãos de Che Guevara. Ou seja, fala de um tempo ali de muita radicalização, obviamente, anos 50, na Bolívia, uma história, um enredo muito interessante, porque de pai para filho a gente passa de um extremo ideológico para outro, num cenário também de uma política controvertida e muito cheia de reviravoltas ali, vai entre os anos 50 e os anos 80. Interessante para a Bolívia, interessante para a Alemanha e com esse vínculo aí, que não é casual, entre esses personagens, né? Tô gostando muito. É da editora Mundaréu, se chama Suraço. Acaba de ser lançado no Brasil.